Além de que, meu irmão voltou a Madrid, onde seus negócios o deterão por algum tempo, e mesmo estando rodeada de pessoas fiéis, que velam por mim, não é grande a minha tranquilidade, receando algum outro ataque desesperado de Dom Luís. Portanto, o meu sossego só será completo se tiver junto de mim o vosso apoio e valentia, que tão úteis já me foram. Poderei, pois, Dom Rafael, contar convosco para me ajudar a defender de toda a violência que tentem fazer-me, e a que estou exposta, como podeis compreender pelo que testemunhastes. Rafael ofereceu-se para me proteger, como lhe suplicava, apesar de encontrar um inconveniente que me poderia prejudicar, no fato de, sabendo-se ter sido ele quem ferira gravemente Dom Luís, poder este redobrar a sua fúria, que afinal redundaria em meu prejuízo. Desvaneci todos os seus temores e dúvidas, provando-lhe que Dom Luís não podia saber quem o havia ferido, visto de tal fato só nós dois termos conhecimento, além do meu irmão. Assim convencido, decidiu-se a cumprir a todo o transe o que me havia oferecido. Desde esse dia Rafael começou a vir ver-me com frequência. Eu, por todos os meios que a imaginação me sugeria, buscava atraí-lo cada vez mais. Minha dissimulação para lhe ocultar, o mais possível, a força irresistível que me obrigava a acariciá-lo para o reter a meu lado, era em extremo grande, apesar do quanto me custava o emprego de tais meios, para vencer na luta que o coração fora forçado a provocar. Esforçava-me por lhe tornar agradáveis as horas que passava a meu lado, despertando no seu coração recordações de Nápoles. Procurava fazer que as nossas conversas fossem entretecidas com o nome de Marieta, levando-o a pensar num porvir fagueiro, ponderando-lhe a facilidade da realização de suas esperanças. Insensivelmente, fui ganhando seu afeto e confiança, até o ponto de me confiar seus segredos. Foi devido a esses meios que pude conhecer as menores particularidades da sua paixão, o que me convinha para descarregar com mais segurança o golpe que preparava. 3. Pobre Rafael. Não suspeitava que aquela quem chamava sua mais carinhosa amiga, e que, como confessou algumas vezes, ocupava o segundo lugar no seu coração, lhe preparava a mais perversa das traições. Cega, cruel, sem consideração alguma, dispus-me a operar quando julguei chegado o momento de destruir com as minhas próprias mãos as mais belas e legítimas esperanças de dois corações. Rafael de tal modo me havia informado de todas as circunstâncias e menores incidentes que rodeavam a infeliz Marieta, assim como de tudo que entre os dois se havia passado, que foi essa a arma escolhida, como sendo a mais segura para levar a cabo o meu cruel projeto. Meu irmão possuía perto de Cordova uma bonita casa de campo, onde eu havia passado algumas temporadas. Foi aí que conheci um criado que sempre considerei com especial predileção, porque a distinção das maneiras juntava uma sagacidade e um engenho que, em serem raros, se tornavam apreciáveis. Lembrei-me do quanto esse homem me podia ser útil para pôr em execução o plano, e mandei chamá-lo secretamente, marcando-lhe o dia e a hora em que deveria chegar a Granada. Descansei especialmente nele, porque também me lembrava de que, havendo servido muitos anos na Itália, conhecia perfeitamente o idioma daquele país, o que me convinha bastante no caso. Certa manhã, logo depois de amanhecer, anunciaram-me a sua chegada. Era precisamente a hora emprazada. Mandei-o entrar num dos meus aposentos, e esperar. Não me demorei muito, e, apenas lhe apareci, disse-lhe que mais que nunca precisava da sua astúcia e fidelidade, para um grande serviço que lhe ia confiar. Respondeu que estava disposto a servir-me do melhor modo possível, sem outra recompensa que a de ver satisfeita e contente a sua senhora. Interrompi-o para dizer-lhe que o que dizia respeito à recompensa corria por minha conta, e que por grande que ela fosse, nunca pagaria o serviço que lhe me ia prestar. Despedi-o exigindo que durante aquele dia procurasse ocultar-se absolutamente de todas as pessoas que entrassem e saíssem da casa, e à noite viesse ver-me no lugar em que estávamos, quando fosse avisado. Com efeito, às 9 horas em ponto,
de novo o recebia. É muito fácil, disse-lhe o que tens a fazer, só necessidade de um pouco de habilidade, e executar pontualmente o que eu ordenar. Fiz que me seguisse, e conduziu a outro aposento mais retirado. Em primeiro lugar, disse-lhe a partir deste momento, deixas de ser espanhol para seres italiano, por exemplo, de Nápoles. Já o sou, sem dúvida alguma, senhora, respondeu no mais puro italiano. Bem, tornei eu, em segundo lugar, aqui tens roupa, e todo o necessário para te disfarçares, de modo que sejas um italiano que, de passagem, acaba de chegar a Granada, e de modo que ninguém reconheça o que realmente és. Apenas estejas pronto, virás ter comigo a este mesmo lugar, onde te direi o mais que deves fazer. Saí, e deixei só. Não se fez esperar muito. Não pude conter um grito de surpresa ao vê-lo. A transformação era completa. Admirável, disse, estás às mil maravilhas. Agora, toma esta carta, guarda-a. Sai por uma porta falsa do jardim, busca um cavalo quanto mais longe melhor, e dentro de uma hora, pouco mais ou menos, detém-te à porta da casa cujos sinais estão consignados neste outro papel. Pergunta pelo cavaleiro cujo nome se acha no sobrescrito. Faz-te anunciar como italiano, que acaba de chegar de Nápoles, e que para longe segue, imediatamente. O cavalheiro que te receber e a quem em mão própria entregarás esta carta, conhece perfeitamente o italiano. E da parte de quem lhe vem esta carta? Perguntou ele. Lá chegarei, respondi, antes de lhe entregares, deves dizer que, vindo à Espanha para daí partir logo para as Américas, foste procurado por um frade napolitano, que te pediu que, uma vez que tinhas de passar pela cidade de Granada, te encarregasses da entrega de uma carta à pessoa cujos sinais te daria, que não havia inconveniente na aceitação de uma missão tão simples, tanto mais quanto, como te disseram, se tratava de uma obra de caridade. Entrega a carta, deves retirar-te dando a desculpa de que te esperam para seguir viagem, evita o mais possível dar respostas, e no caso de te interromperem, alega a tua completa ignorância do assunto. Vou acompanhar-te até a porta do jardim por onde tens de sair. Feito o que te indiquei, voltarás a esta mesma porta, onde te estarei esperando, e te direi o que mais deves fazer. 5 minutos depois eu mesma abri a porta, por onde saiu o improvisado italiano. 4. Passou-se uma longa hora de mortal angústia, hora de horrível inquietação, a do criminoso que espreita a vítima. Decorrido aquele tempo, aproximei-me da porta onde devia esperar. Pouco depois, senti o tropel de um cavalo, abri, o criado entrou, tudo estava feito. Agora, disse-lhe, deixarás o cavalo onde o tomaste, e, imediatamente, parte para o sítio de onde vieste, esquece tudo o que se passou esta noite, e nada mais. E deixei cair-lhe na mão uma bolsa cheia de ouro. O criado partiu sem dizer palavra. Retirei-me para o interior, mas não me foi possível fixar as ideias, minha inquietação crescia. Nada mais tinha eu fazer que martirizar-me esperando. A sorte estava lançada. Não havia decorrido meia hora quando me anunciaram que Rafael pedia permissão para me ver. Entrou. Era preciso que a paixão me tivesse de todo cegado, para que naquele momento não me arrependesse do que estava fazendo. A palidez do seu rosto e a desordem do seu traje eram extremas. Segurou-me a mão, trêmula, e suas primeiras palavras foram monossílabos apenas articulados, ainda que eu conhecesse perfeitamente a causa daquele estado, por mim mesma produzido para fins ulteriores. Não pude deixar de me assustar, a ponto de meus rogos, mais que fingidos para que me explicasse o que havia, terem o efeito de uma ansiedade verdadeira. Mas se deixou cair do que se assentou num divã, insisti, outra vez, pela explicação da causa daquela dor. Estrela, estrela, disse, tudo está acabado. Como acabado? Por quê? Perguntei. Com ar desolador, apresentou-me uma carta,
exclamando: Lede. Tomei a carta, passei-lhe à vista, e disse: Está escrita em italiano. Sabeis, meus amigos, que não conheço essa língua. Se vós mesmo não ma lerdes, ficarei ignorando o conteúdo. Tomei uma vela, e entreguei-lhe a carta, que, com muita dificuldade pôde ler. Estava datada de Nápoles, e, pouco mais ou menos, dizia o seguinte: Senhor, o anjo que na terra se chamou Marieta, deixou-a para voltar ao seio de Deus. Prestei-lhe os consolos da religião nos últimos momentos. Neles exprimi o seu pesar por ter de abandonar-vos, e o de vos não poder dar o seu último adeus. Prometi-lhe, para aminorar sua agonia, indagar do vosso paradeiro, o que só consegui depois de grandes e penosas pesquisas. Prometi-lhe, também, pedir-vos, em seu nome, que, com resignação e paciência, passeis os dias que o céu vos queira conceder de vida, até que chegue aquele em que tenhais de ir, na eternidade, viver a seu lado. Fazei-o assim, porque assim vos suplica do céu infeliz Marieta, que, com o santo nome de Deus pronunciou o vosso, ao exalar o último alento. Fica por vós rogando a Deus, para que vos ajude a suportar a vida, o Padre Fiorino. 5. Não pretendo descrever a extrema dor e o grande desespero a que se entregou o infeliz e enganado Rafael, digo apenas que muitas vezes cheguei a temer por sua vida, ou que o desespero o levasse a um extremo desfecho. À força de afagos, e com o domínio que já exercia sobre ele, pude acalmar algum tanto o ímpeto da sua dor, fazendo-lhe sobretudo sérias reflexões acerca do que Marieta lhe havia pedido pouco antes de morrer, por intermédio do seu confessor, e que era suportar a vida com resignação. A dor, como o prazer na terra, é um fogo que se extingue com rapidez. A vida seria insuportável, se a dor não cedesse no momento em que chega ao seu auge. Se a força da dor é capaz de minar lentamente uma existência, não é, por certo, quem mata, e sim a aspiração do espírito por maior liberdade, aproveitando esses momentos de debilidade. Capítulo 2. Ditado de Marieta: Esperança e amizade. 1. Não há obscuridade mais profunda que a que nos envolve quando buscamos penetrar o insondável porvir. A inteligência mais bem disposta, e mais bem organizada para dar alguns passos no tenebroso caminho que guia os seus arcanos, fica aterrada, detém-se. Quanto mais se avança, mais aumenta a obscuridade, e mais misteriosa se torna. O mais valoroso espírito se arreceia e volta atrás. Conhecer um só pormenor desse além oculto é um impossível. Somente ao que medita e se aprofunda é dado, às vezes, pressentir alguma coisa desses pormenores. Há, contudo, nas profundezas do porvir, alguma coisa de sedutor que atrai as vistas do espírito, alguma coisa de belo que move o coração, e é a luz da esperança que irradia e brilha no meio de uma estranha confusão de sombras. A existência na terra é tão penosa, entre o passado que foge, o presente que o cerca, e o porvir que avança, que o homem se sente fatigado com o pesar do que foge, com a ansiedade do presente, e com medo do que há de vir. Talvez a alegria anime o semblante do que vive no meio dessa luta, mas é quando o passado é por um momento olvidado, ou quando o porvir se adianta deixando entrever raios de alguma esperança, no meio da sua obscuridade e das suas dúvidas. Ó, esperança! Tu és uma centelha da divindade, que se reflete no espírito. Tua luz é mais viva, quanto mais com sua fé e amor, o espírito te alimenta. Não há esperança fundada em propósitos razoáveis que algum dia não tenham uma realização, tarde ou cedo. Essas ambições nobres do espírito chegam a cumprir-se. A esperança fundada é razoável, e o razoável matemático, como pedra lançada ao ar, cai. A esperança se realiza. Esperar. Como é penoso! Mais penoso, porém, é não esperar bastante. A realidade é tanto mais grata, quanto mais penosa foi a esperança. Assim é que a felicidade produzida pela posse do bem desejado parece pequena quando curto foi o tempo de espera, e chega-se a desejar que a pena de esperar seja mais prolongada.
Dizem que a esperança é doce, é certo, mas também tem amargores, porque ela flutua entre a realidade e a negação do objeto desejado. Ela se torna tanto mais doce, quanto mais cresce a possibilidade da posse, e tanto mais amarga quanto mais difícil é essa posse. Enquanto a esperança vive, é doce e amarga. A esperança é uma luz mais ou menos viva, mas que nunca se extingue, nem mesmo o último suspiro que parece exalar-se com as realidades todas, é bastante para apagá-la. Ao contrário, toma, então, mais corpo, qual chama o vento, porque ao renascer o espírito, sua esperança cresce, toma corpo, deixa de ser luz para ser chama. A esperança nobre nunca frustrada, crer o contrário é cometer grande erro, e se muitas vezes na vida parece dar-se esse caso, indubitavelmente a hora da esperança soará na vida verdadeira. Se todas as esperanças, por serem justas, se realizassem mais ou menos imediatamente, deixariam de ser esperanças, deixariam de o ser por não haver dúvida quanto à sua realização, quando é necessário que esta dúvida exista. A vida do espírito é a sua liberdade, ao passo que enquanto ele geme prisioneiro, preso a um corpo material, sua vida é a esperança. Esperar, e esperar ainda, à medida que a realidade se for confirmando, é o constante trabalho do espírito, esperar, e esperar duvidando, entre a negação e a confirmação da realidade, é o trabalho do espírito do homem. Quanto maior a elevação do espírito, mais extenso é o raio da esperança. Quanto maior a inteligência, mais lato é o voo da imaginação. Quanto maior a força de vontade e a elevação de pensamentos, maiores são a grandeza de vistas, as esperanças e as nobres aspirações. Nada contribui mais, nada ajuda mais o espírito a levantar-se, do que a esperança nobre, digna e fundada, quando realizada é um bem, tanto para aquele que abriga, como para os outros, e é tanto maior, quanto mais se estende o raio do bem que alcança. Crescendo, a esperança premia aquele que a cultiva, e conserva-se ilesa aos golpes das maiores contrariedades da vida. E como devolve, convertidas em inesgotáveis gozos, as angústias e dissabores, que resultam do fato de havermos abrigado sem a segurança de haver cumprir-se. Se há alguma coisa de que me possa gabar, se alguma coisa fiz de bom durante o triste período que descrevo, de minha existência, essa coisa é, sem dúvida, o nunca ter duvidado, o nunca, um só momento ter perdido a esperança, e se alguma coisa hoje me causa admiração, essa coisa é sem dúvida o não a ter ainda perdido. Os tempos passam a meu lado com vertiginosa rapidez, os espaços cruzam rápidos ao redor de mim, os mundos giram, passam e tornam a passar, a matéria em toda sua magnitude modifica-se, combina-se e transforma-se, o espírito eleva-se, mas as minhas esperanças não variam, nada perdem, nem um só raio de sua intensidade se extingue. Se a fraqueza do meu coração criou lágrimas abundantes para meus olhos, se as queixas da alma me obrigaram, muitas vezes, a elevá-los ao céu com triste languidez, e se o sorriso, que alguma vez me passou pelos lábios, era forçado, envolto em amargura, no meio das minhas grandes dores nunca me abandonou a esperança, brilhando constantemente, e trazendo um doce consolo ao mais íntimo do meu espírito. Nunca duvidei, nenhuma só vez a minha imaginação concebeu a ideia de que a felicidade a que eu aspirava na vida terrena, pudesse ser um sonho desprovido de toda a realidade. O que me prejudicou, o que minou a minha existência, o que me levou ao sepulcro, não foi a certeza de haver tudo perdido, foi o fato de, confundindo o grande céu com o pequeno, em que eu pretendia viver na terra, ver com dor a demora da realização das minhas esperanças. Desde o momento em que tive tal certeza, a vida não foi para mim mais que um desterro, no qual minhas aspirações eram voar à morada onde me esperava um lugar que, na terra, não tinha tido ocasião de ocupar. Vim essa morada, e ainda devo esperar. Esperar é um trabalho do espírito, e minha esperança não vacila, cresce e crescerá. 2. Já disse que depois da partida de Rafael minha saúde começou a alterar-se profundamente, a ponto de assustar minha pobre mãe.
Consistia esse mal num abatimento de ânimo e desfalecimento físico, que impossibilitou por muito tempo os meus trabalhos intelectuais. A precocidade do coração opera sempre à custa de todas as forças orgânicas morais. Minha mãe, apesar de haver desconfiado da minha muda correspondência com Rafael, jamais podia suspeitar que a privação de um simples olhar, acompanhado de um contínuo silêncio, que durante alguns meses haviam ocupado toda a minha atenção, pudessem ser a causa daquela crescente debilidade. Por isso, buscando indagar dos motivos do meu sofrimento, assediava-me com perguntas, que nunca eram satisfeitas senão muito vagamente, como se eu mesmo ignorasse o que em verdade me ia matando lentamente. Disse já, também, que saía então com mais frequência a fim de respirar um ar mais puro. Durante meus pequenos passeios procurava, sem mesmo disso me aperceber, encaminhar minha mãe, que era sempre quem me acompanhava, para a beira do mar, para aqueles sítios que tantas vezes Rafael tinha pisado, e ali o meu espírito gozava de alguma expansão, calcando a mesma areia que ele havia pisado, e fazendo que me ferissem os olhos os mesmos raios de luz que haviam ferido os seus, naquele tempo em que os não desfitava da minha janela. Cheguei até a adotar o hábito de, sempre que o cansaço nos forçava a buscar um assento, ir procurá-lo naquelas ruínas que eram um templo para o culto do meu coração. Assentava-me na mesma pedra onde tantas vezes ele se assentara, e adorava ainda ali, em sua própria ara, o ídolo que havia desaparecido. Quantas vezes a noite nos surpreendeu naquele lugar? Quantas vezes, entreguei ali as minhas meditações, o mais leve sopro da brisa, o movimento longínquo de alguns passos, produziam em mim a ilusão de serem dele, e me faziam involuntariamente voltar a cabeça para o lado de onde me pareciam vir. À noite, o silêncio e a soledade com os seus ruídos misteriosos, e escuras sombras, levantavam muitas vezes na minha imaginação sombrias formas, que, a meus olhos, iam de poucos tomando corpo, e cujo negro perfil era idêntico ao que ele projetava, quando, ao sumir-se o crepúsculo, também se sumia no seio das primeiras sombras. Quantas vezes, ao sentir aquele suave ruído da espuma, quando as ondas se quebravam na praia, me parecia ouvir-lhe a voz abafada, pronunciando meu nome, do mesmo modo que naquela noite em que, aproximando-se quanto pôde da janela, me chamou pela primeira vez. E eu involuntariamente respondia, meus lábios não podiam deixar de responder, dizendo: que é? E isso se repetia sempre, apesar da experiência me haver feito compreender quanto me enganava. Pode muito bem suceder, pensava eu, que efetivamente me esteja chamando, e que os elementos sejam seus mensageiros, e repitam junto a mim com os seus ruídos, para que eu escute o nome que sem dúvida seus lábios pronunciam nessas horas de meditação e recolhimento. Talvez não me enganasse. Agora que posso melhor observar o movimento dos elementos, penetrar o coração humano, e pesar-lhe os sentimentos, dores e alegrias, estou certa de que não me enganava. 3. Há um enlace tão misterioso em tudo o que sustenta e rodeia o homem na terra, com os movimentos de sua alma, e as evoluções do seu pensamento, que muitas vezes suas ilusões não deixam de ser realidades, devidas, seja o que chamamos casualidade, seja alguma lei universal desconhecida. Que são os pressentimentos, ora tristes ora alegres, oriundos das impressões do momento, produzidos pelo quadro que à vossa vista se apresenta? Que são esses palpites tão certeiros em algumas criaturas? Daquele sítio, daquelas ruínas, daquele templo do meu coração, e daquele êxtase completo da minha alma, só me arrancava a voz carinhosa de minha mãe. O dia surpreendia-me ali, sem notar o curso do tempo, aparentemente mais lento na obscuridade, e sem sentir o frio da noite. Depois de me retirar para casa, e sempre antes de me recolher ao leito, para me entregar ao sono, abria a janela, e despedia-me com um último olhar, daqueles lugares onde com mais frequência havia visto Rafael, acreditando desse modo despedir-me dele, e produzindo em mim a ilusão de que também ele me respondia. Depois, nas minhas orações,
pronunciava às vezes o seu nome, e rogava a Deus por ele com todo o fervor que a fé e a esperança me infundiam. Essas orações eram para meu coração um grande consolo, por isso, o tempo que nelas empregava era sempre maior do que o previsto. Ao despertar, e ainda qualquer outra hora do dia, as mesmas orações eram por mim repetidas, e desta forma, sempre com pensamento em Rafael, minhas horas deslizavam entre preces e meditações, das quais ele era o único objeto. A meditação, o recolhimento e a prece são para uma alma triste o mesmo que o repouso, a quietação e o sono para o organismo enfermo. A alma que medita e ora, descansa das fadigas que nela produzem as contrariedades da vida, libertando-se por alguns momentos da existência material, e elevando-se quanto possível ao mundo das abstrações, e ao céu das ilusões, que cada espírito cria para si mesmo. A realidade, se existe, e está à vista sempre, e perene no pensamento, é capaz de acabar em curto prazo com a mais privilegiada organização. Lentamente, ela vai minando, e conduz à desgraça o espírito sensível. Para sua conservação material, e para seu descanso, o espírito fatigado pela dor necessita, de quando em quando, de se lançar no sonhado paraíso que as esperanças inventam. E a oração verdadeira, que conduz à meditação, bálsamo consolador de todas as penas do espírito, é o melhor apoio para elevar o pensamento ao céu, e esquecer completamente o mundo, que o fer e com as suas contrariedades. Ninguém que tenha sofrido poderá negar que, entregando-se à meditação, e à súplica da alma para mitigar suas dores, deixou de o conseguir, achando-se depois mais consolado, e disposto a suportar as inquietações que o atormentam. 4. Passou-se um ano sem que nada viesse a alterar esse modo de viver, orando, esperando, e sofrendo a minha saúde alternativas várias, segundo a maior ou menor firmeza infundida em meu ânimo pela esperança, e segundo a maior ou menor consolação que o meu espírito encontrava nas recordações do passado, aparentemente, naturais fundamentos de um porvir lisonjeiro. Nesse ano a fortuna de meus pais, adquirida com o grande trabalho e desvelos que reclama sempre a indústria que se dedicava ao autor de meus dias, sofreu abatimentos por causa dos transtornos e revoluções de que Nápoles foi teatro nessa época, mas os prejuízos não foram tantos que impedissem minha piedosa mãe de socorrer algumas pobres famílias da mesma profissão, e que pelo mesmo motivo tinham caído na miséria, que, então, se tornou quase geral. Entre as poucas famílias que em nossos socorros encontraram algum alívio, havia uma composta de pai, mãe e uma filha, pouco mais ou menos da minha idade. A desgraça dessa pobre gente era ainda maior, porque o filho, esperança de todos eles, e rapaz de 25 anos, perecera, vítima da revolução. Essa família, digna e estimável em todos os sentidos, chegou a interessar-me em extremo, a ponto de atrair minha atenção, coisa que, confesso, não era muito fácil, vista que o meu pensamento estava sempre num só objeto. Cheguei a entabular estreita e carinhosa amizade com aquela menina, que, de trato tão simples quão bondoso, pouco a pouco foi ganhando o meu afeto e confiança. Seus pais, que por gratidão me adoravam, eram sicilianos, e descendentes, como os meus, de pais espanhóis. Essa jovem era, como disse, da minha idade, um pouco mais baixa do que eu, não era bela, mas os seus grandes e formosos olhos negros, velados por largas sobrancelhas e o sorriso que constantemente lhe pairava nos lábios, modificando-se conforme as sensações de sua alma eram tristes ou alegres, sem deixar de ser sorriso, davam ao seu rosto uma tal expressão de doçura e graça, que seduzia e encantava. Chamava-se Hermínia. O nosso mútuo afeto chegou a ponto de fazer-nos inseparáveis. Ambas nos dedicávamos aos trabalhos próprios do nosso sexo, ela para ajudar sua família, eu para aliviar, quanto possível, minha velha mãe do peso do governo doméstico. Nossas almas, porém, estavam mais em contato quando, deixando nossos trabalhos ao cair da tarde, nos assentávamos à janela da minha casa, e contemplávamos a formosa campina de Nápoles, e o mar,
refletindo os últimos esplendores do dia com os primeiros fulgores das estrelas. Aí entabulávamos, algumas vezes, essas conversações tão cheias de minúcias e de encantos, que são próprias da juventude, conversações superficiais, filhas do momento, e de valor tão insignificante que passam, e são esquecidas tão instantaneamente como o pensamento que as concebe. Outras vezes, um longo e ininterrupto silêncio era para nós mais eloquente que as palavras. Até então a minha tristeza tinha sido grave e podia muito bem a olhos estranhos confundir-se com o meu caráter algum tanto sombrio, desde, porém, que Hermínia veio com a sua amizade atenuar a soledade das minhas horas, minha tristeza manifestou-se através do meu sorriso. As emanações amargas de uma alma triste brotam no exterior com mais intensidade em um rosto que é obrigado a rir. Hermínia chegou a compreender que alguma coisa me fazia sofrer. Algumas vezes, também surpreendeu lágrimas em meus olhos, mas, respeitosa ante certa superioridade que sempre me atribuiu, observava, via e calava. Isto agradava-me, porque não desejava soltar uma só palavra que descobrisse o estado de minha alma. Considerava-me sacerdotisa do templo levantado em meu coração, ao ídolo a cujos pés alimentava o fogo sagrado, não achando bem que outro coração e outro pensamento fossem dignos de lhe refletir a chama. O santuário de minha paixão, onde guardava a arca santa de minhas recordações, somente era expugnável ao meu pensamento, que, se ali penetrava a qualquer hora para depositar mais alguma oblata, o fazia sempre com respeitosa timidez. Considerava profanação traduzir em palavras meus sentimentos. Meus lábios pareciam ásperos, o hálito impuro e o som imperfeito, para servirem de meios de transmissão, descrevendo e explicando aquele estado tão sutil de minha alma. Contudo, à medida que a amizade de Hermínia se foi graduando em carinho fraternal, a necessidade de desabafar meu peito foi aumentando, cada novo dia arrancava uma pétala da flor de minha esperança, a dor crescia, à medida que alguma ilusão do porvir se afogava em meu coração. Se o infortúnio cresce, a alma busca outra alma a que a ajude a carregar o seu fardo, quando este começa a ser insuportável. 5. Há, na vida, acontecimentos insignificantes que, aparentemente, sem transcendência, e sem valor algum, por si mesmos, vêm arrastando outros, que são os primeiros prelúdios de uma dita contínua, ou os primeiros queixumes de uma grande dor. Quem dirá que o encontro casual com um indivíduo qualquer, por estranho que seja, que a passagem de uma ave, a falta de uma luz, o esquecimento de um objeto podem ser causas de qualquer desgraça ou de uma felicidade, que decidem uma existência. E, o que mais estranho é, quem será capaz de adivinhar que a melhor obra, feita com um propósito bom, pode fazer variar o curso de uma vida, mudando completamente o seu futuro? Se a preocupação da ideia de fatalidade embaraça o ser que sofre essas influências, não é de estranhar que se pense e se diga que o destino obra com pronunciada intenção, para fins determinados. Preocupado o pensamento com o poder da divindade, que, abraçando a um só tempo passado, o presente e o futuro de todos os fatos, é capaz de saber tudo, sentindo em si mesmo o ser que pensa, uma força irresistível, que o arrasta para aquilo que ele, muitas vezes não deseja, e crendo cumprir o que supõe estar escrito no livro do seu destino, não conhece, não adivinha esse ser, que ele mesmo é quem se arrasta, que ele mesmo é quem se predestina, que não há, além da sua própria, outra força que o precipite para onde talvez ele não queira precipitar-se. Nada, matematicamente, se verifica fora das leis que regem as duas naturezas, física e moral. Muito facilmente se confunde o ato que é o fato, oriundo da lei com a ação, que é o impulso, filho da inteligência que quer, ou não quer obrar, e dessa confusão procede a ideia perniciosa da fatalidade. Qualquer combinação química que se realize, responderá irremissivelmente às mesmas leis, que não fazem mais que repetir mais uma vez a sua ação. Também pode o ser que opera fazer que a combinação não se verifique, e nem por isso a lei deixa de existir e de se cumprir.
que tem que ver o fato, que deve ou não realizar-se, segundo a liberdade de obrar de cada um, com a lei que o determina. Quem, por um momento meditar no seu destino, sabe perfeitamente que tem liberdade de ação dentro dos justos limites que as leis indefectíveis da natureza guardam e sustentam, se não separar em seu raciocínio o vasto campo da sua liberdade de ação do da natureza, quando obra por si só, cairá em círculo vicioso, sem saber como conciliar a liberdade com a lei, que, indispensavelmente tem de se cumprir. A variada sucessão de fatos, que, reunidos, formam a história da existência, não só de um indivíduo, como também de um povo e da humanidade, são consequências uns dos outros, e neles não há outra fatalidade além da imperiosa necessidade de que as coisas sucedam, segundo o impulso que se lhes tenha dado, modificando-se, porém, continuamente pela força da vontade ou da soma das vontades. Na natureza física, um pequeno movimento, o sopro de uma brisa, ou o calor de um raio de sol, podem ser origem de grandes transtornos e transformações. No mundo moral, um fato insignificante, a rapidez de uma ideia ou uma palavra olvidada, podem produzir fatos que decidam do porvir de milhares de existências. Quem me poderá provar que o bom propósito de socorrer uma família desgraçada, como consequência da minha amizade por Hermínia, não me fez dar o primeiro passo para a morte do meu coração, e para a desgraçada sorte de Rafael, apesar de viver a grande distância, fazendo indubitavelmente variar a marcha impressa a outras existências. Incompreensível e complicada a ligação dos fatos e das coisas, que tem sucedido de toda a eternidade, labirinto em que a inteligência mais vigorosa se perde aos primeiros passos. Só a suprema inteligência, que tudo penetra e tudo vê ao um tempo, é dado abranger todas as coisas, sobre as quais pairem alturas que jamais poderão ser alcançadas. 6. Um dia de março do ano de 1649, foi tristíssimo para mim. Fazia 2 anos que pela primeira vez, tinha fixado minha atenção em Rafael, 2 anos, ao fim dos quais, se minhas esperanças não tinham começado a desvanecer-se, pelo menos tristes pressentimentos e temores começavam a levantar-se. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Naquele dia, que tão presente eu conservava na memória, desejei visitar as paragens onde se dera o prólogo de minhas novas afeições, e, a pretexto de um pequeno voto, fiz-me acompanhar àquela igreja, onde ainda costumava ir praticar as minhas devoções. Fui, com efeito, em companhia de Hermínia. Ao rogar fervorosamente ao céu pela ventura daquele que era constante anelo do meu coração, não pude deixar de misturar às minhas preces abundantes lágrimas. Hermínia, junto a mim, acompanhara-me nas minhas orações, sem saber por quem eram feitas, sentia o seu coração oprimido, vendo-se incapaz de dar alívio a um pesar secreto que tinha forças para se exprimir em queixas, mas não para se manifestar abertamente. E observava, e respeitava minha dor. Chegada a casa, a melancolia não me abandonou, e buscava conter, como podia, as lágrimas que me assomavam aos olhos. Na noite daquele mesmo dia, achava-me assentada, com Hermínia, num banco de pedra, que havia no pequeno jardim. Ao ver aquele lugar, que sempre me fazia reviver recordações, apesar de o visitar diariamente, dei largas à minha dor. Então, Hermínia, impelida pelo que a sofria vendo-me sofrer, e aproveitando os instantes de insulamento em que nos encontrávamos, dirigiu-me algumas perguntas, para me obrigar a desabafar minhas mágoas, protestando a sua fidelidade e carinho, eu acrescentando que, não obstante julgar-se impotente para de pronto remediar meus males, pelo menos poderia eu encontrar grande consolação depositando em seu peito os meus pesares, que seriam também seus, desde o momento que os conhecesse. Com efeito, depois de muitos rogos seus, e alguma resistência minha, não pude deixar de ser arrastada pelo desejo, que, havia muito, sentia de encontrar outro ser que assim impressionasse o peso da minha dor, e ali, em seus braços, com voz trêmula e abafada,
com um rubor que devia ser percebido mesmo na débil claridade da noite, como confessando que julgava serem apenas as minhas irresistíveis fraquezas. Contei a Hermínia a história do meu coração órfão havia ano e meio, isto é, desde a partida de Rafael. Ouviu-me atenta aquela amiga, ou antes irmã carinhosa, e depois de me expor todas as esperanças, sobressaltos e temores do seu coração naquele dia, separou-se de mim assegurando-me que nada devia temer ainda, mas esperar cada vez mais, pois confiava muito que o céu estava disposto a premiar a sinceridade de uns desejos, que indubitavelmente ele mesmo protegia. Desafogado o coração, e satisfeita com as últimas palavras consoladoras de Hermínia, posso assegurar que naquela noite fui feliz, e se nos dias seguintes alguma lágrima apareceu em meus olhos, era antes de gratidão pelo voo que tomava minha esperança, quando a voz da minha amiga vinha renová-la. Assim decorreram muitos dias, mais suportáveis que antes, porque, afinal, já tinha onde depositar alguma recordação, algum pensamento ou alguma esperança nova. 7. Tudo o que na natureza se alegra, ou entristece, busca um lugar onde possa refletir-se a sua alegria ou melancolia. Assim, vemos a superfície da terra e das águas, assim vemos a atmosfera tomar a cor triste ou deslumbrante dos céus, assim vemos o mesmo céu escurecer ou avermelhar-se, ou aclarar-se com as mais vivas cores, ao estenderem-se por ele as sombras da noite, ou os primeiros fulgores da aurora, assim vemos secar-se a delicada folha verde, ou reviver com mais vigor ao primeiro sopro do frio ou com o primeiro cálido ambiente do verão, e assim, também, ouvimos como amortece e como renasce, com surpreendentes trinos, o canto das aves ao primeiro assomo do inverno, ou ao primeiro esplendor da primavera. Onde, porém, mais se patenteia essa necessidade natural do ser, e no homem, que vê, no céu, na terra, e em tudo, a mesma cor que turba ou regozija sua alma. Por isso, nada o satisfaz tanto como encontrar outros corações que gozem quando o seu goza, que chorem quando o seu chora. De tal modo se identificou com o meu coração o de Hermínia que chegou, à força de explicações, a conhecer todos os lugares, e todas as comoções que eu havia experimentado neles, durante 2 longos anos, de venturas no começo, de angústias e sobressaltos depois, ela sofria ou gozava com as minhas recordações, como se por ela houvessem passado, e, afinal, Rafael não lhe era já um desconhecido, porque, tantas vezes eu lhe havia descrito, que, se ela o visse pessoalmente sem o ter conhecido, não hesitaria em dizer: é ele. Uma formosa manhã de estio, em que como sempre, contemplávamos juntas o quadro magnífico e deslumbrante do Golfo de Nápoles, ao separarmo-nos por poucas horas depois de uma das nossas infindas conversas sobre as minhas recordações, Hermínia, abraçando-me, com o seu habitual sorriso, teve coragem para me dizer: que me darás, querida, se um dia, talvez próximo, eu te puder dar notícias de Rafael. Era preciso ter valor e segurança para assim apresentar, de chofre, um campo tão amplo à esperança de uma alma enferma. Abri desmesuradamente os olhos, dei um passo atrás, tornei a cair nos seus braços e, confundindo os meus lábios com os seus, murmurei entre lágrimas: a vida, ainda me parece pouco. A vida, disse ela, não sabes que, além da que tens, precisarás depois, mais vida que compense a felicidade que não caberá no teu coração. Peço-te menos do que me queres dar, minha Marieta, e é que seja do teu agrado que eu te proporcione um instante da felicidade que tanto desejas. Não pude recusar. Tal era a violência da comoção que me subjugava. Um outro dia, assegurou-me que havia dado os primeiros passos para obter notícias certas de Rafael, não quis informar-me dos meios que empregava, mas deu-me a segurança necessária para que me calasse e esperasse. Desde então, sempre que via chegar Hermínia, parecia-me que vinha com ela toda a minha existência, e a daquele que eu amava, acreditava ver pendente de suas mãos a minha sorte, feliz ou adversa. A humanidade infortunada tem em suas desditas a consolação de ver só um lado por onde,
legítima ou infundada, a sua esperança pode vir. Eu esperava, mas a minha esperança que eu julgava ser a vida, era a morte para Rafael e o gelo para o meu coração. Se eu não tivesse esperado, se tivesse renunciado à minha esperança até que o coração me cessasse de pulsar, outra viria a ser a sorte de Rafael, que talvez pudesse ser feliz naquela sua encarnação terrena. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, se inscreva, e deixe o seu hype. Para você não custa nada, mas para nós, faz muita diferença. Ajuda o canal a crescer, e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Ditado de Estrela. Imóvel e triste, qual uma ruína. 1. Se o grande, se o imenso e ilimitado, se o infinito, enfim, causa admiração à inteligência, que, com supremo esforço, busca atrevidamente investigá-los, maior é o seu pasmo quando, circunscrevendo-se à esfera do seu poder, se fixa num incidente ou num átomo da imensidade. A inteligência aturde-se, a razão transtorna-se, quando, ao fixar-se em tudo o que rodeia o ser, encontra o infinito no espaço, o infinito no tempo, o infinito na agregação das moléculas, e bem assim na divisão dos átomos, sempre divisíveis, ainda que eternamente se dividam. Onde o princípio? Onde o fim? E se não os há, se não existem limites, onde se encontrará, onde estará o ponto de partida do infinito para o grande, e do infinito para o pequeno? Onde estará o ponto do universo que reúne as condições de ser o justo meio, do qual se possa abranger com um único olhar tudo que, aumentando-se, cresce infinitamente, e, diminuindo-se, infinitamente se reduz? Por mais que a inteligência se fatigue, não encontrará um além, ao qual não se possa juntar um mais além, nem achará um menos, que não tenha também o seu menos. Vendo seres que podem crescer cada vez mais, e outros que se podem tornar cada vez menores, a razão nos diz que há um ser, princípio dos seres que começam, e fim dos seres que se transformam. Sendo indispensável um ser completo, princípio e fim de todos os seres, poderá haver um outro ser também completo, e da mesma maneira princípio e fim? Não, porque mesmo que fossem só dois seriam os princípios e dois os fins de todos os seres. Além disso, supondo existirem dois princípios e dois fins, com forças por si só suficientes para despedirem e atraírem todas as coisas, seria necessário haver dois infinitos, dois espaços, dois tempos e duas criações independentes, e claro está que num todo que enche tudo, não cabe outro, e que o que essencialmente é, não pode ser outra coisa. E o que é o ser que é? O ser único, o ser que não é nem mais nem menos, o ser completo, o ser princípio que se esconde além do infinitamente pequeno, e o ser fim, que se estende além da imensidade. Esse ser é Deus, simplesmente. Como, porém, Deus não é mais que se possa alcançar, por mais que se ajuste infinitamente mais a mais, um ser completo e culminante, fora de todo o aumento. O homem que é menos e que está dentro da esfera onde tudo é suscetível de aumento, não conhece nem é capaz de conhecer o ser completo, Deus, senão na parte que cabe em sua limitada inteligência. Como há somente um ser essencialmente ser único, ser exato, ser completo, não pode haver mais que um Deus. Ser que estendeu pelo infinito uma criação única, essencial, completa, exata, que quanto mais se aperfeiçoa e progride em sua constituição, mais se dignifica em Deus, mas que, por mais que progride e se aperfeiçoe, nunca alcançará suma perfeição, que só a Deus pertence. Cada ser é uma partícula dessa criação, tanto mais perfeita, quanto mais inteligente e sensível. Dentro de cada espécie de seres, o mais perfeito é aquele que reúne em maior grau essas duas qualidades indispensáveis para a melhor perfeição. O homem observa e cumpre esse princípio verdadeiro no homem, visto que reconhece superioridade naquele que mais sente e melhor entende. 2. Hoje,
que posso apreciar quanto vale a ciência, e quanto o sentimento eleva. Conheço ao comparar-me com Marieta, quanto era ela superior a mim na época que descrevemos, da nossa existência. Seu amor ressaltava dela nos outros e para os outros, o meu não passava de mim. Seu amor fazia duplamente feliz, porque o devolviam à medida que ela o sentia. O meu só me fazia feliz, felicidade cheia de inquietação, porque ninguém me podia devolver o que de mim não passava. Que diferença! Ela amava Rafael, por ele, eu amava por mim. Seu amor era a dignidade, o meu era o orgulho. O seu foi espontâneo, natural e inalterável, o meu calculado, violento e vário. Seu amor foi uma oferenda, um sacrifício feito pelo objeto amado, o meu um rápido sacrílego, com que desvaneci suas esperanças, mas não a sua fé inquebrantável. O aroma do seu amor, mesmo sem ídolo, continuou a elevar-se ao céu, o do meu desceu e derramou-se pelo chão. Ela sacrificou, enfim, o seu amor aos deveres de Rafael, e eu sacrifiquei esses deveres ao meu amor. Que enorme, então, era a distância entre nós. 3. Depois daquele golpe tão rude, com que levei a cabo a mais iníqua das traições, Rafael não pôde deixar de concentrar em mim todo o seu afeto, o que era natural, porque, vivendo, precisava de alguém que compensasse a perda dolorosa que havia sofrido. Em fins do ano de 1649, foi ele a Catalunha encarregado de uma missão puramente militar. Durante essa ausência, sua virtuosa mãe deixou de existir. Por esse motivo, regressou precipitadamente a Granada, e, então, encontrou em mim todo o consolo que podia esperar de um coração carinhoso, o que o forçou a fixar em mim toda a sua atenção. Não era justo que eu pudesse desfrutar por muito tempo o resultado da minha traição. A mentira deixa sempre, por mais que se oculte, uma porta aberta por onde a verdade possa entrar e destruí-la. Já havia passado quase metade do ano seguinte, de 1649, quando um dia, uma companheira de armas de Rafael lhe anunciou que de Nápoles pediam notícias dele. É necessário ter sofrido uma dessas grandes perdas que entenebrecem o futuro e matam a perspectiva de uma grande felicidade, ver que, depois de haver sobrevivido a golpe tão terrível, essa felicidade perdida ressuscita, e nos apresenta o mesmo quadro fagueiro de antes de a termos suposto morta, para se poder explicar e conceber o abalo que Rafael experimentou, ao saber que Marieta vivia. Não mais o tornei a ver. A primeira notícia que tive da perda do fruto das minhas fadigas, adquirido por meios tão perversos e indesculpáveis, foi um bilhete concebido nos seguintes termos: Adeus, não me tornareis a ver. Fui vítima de uma traição, não pretendo lançar-me em averiguações, que talvez me levassem a vingar-me de quem foi por tanto tempo objeto de minhas atenções e desejos. Pela minha parte perdoo, porque sei que também perdoará quem comigo foi vítima. Vou para não voltar, e de modo que nunca mais me encontreis. Vou dar cumprimento à promessa que fiz diante de Deus. Rafael. Para compreender e sentir o abalo que experimentou minha alma ao ler esse bilhete, é preciso ter-se possuído tudo, e tudo perder de um só golpe. A leoa perseguida na sua toca, será, talvez, capaz de manifestar tanta cólera, mas, não. Os planos mais sangrentos não me pareciam bastante vastos para satisfazer minha vingança. Passados os primeiros arrancos do meu furor, as lágrimas vieram a modificar algum tanto meus propósitos violentos, mas, não sendo elas filhas do arrependimento, não me obrigaram a desistir nem a ceder. Compreendi que me era preciso evitar a todo trânsito que Marieta e Rafael se encontrassem. Não havia mais remédio senão obrar imediatamente. Soube que ele partira para Madrid. A cólera deu-me asas e tive a habilidade de chegar, lá, primeiro. À força de ouro e pesquisas, consegui conhecer-lhe a residência, fiz que o espiassem, não me descuidava um momento, ele ocultava-se,
mas a sua pista não era perdida por aqueles que o seguiam. Por fim, quando se dirigia a um dos portos do Mediterrâneo, com a intenção de embarcar para a Itália, graças a uma traição e intrigas minhas, foi preso, e mais tarde mandado para o exército. 4. Para que magoar-me mais com a descrição de sua morte prematura? Evitem-me a dor de chegar até o fim daquela vida, que, tocando a sua última hora, paralisou também os movimentos de outro grande coração. Estas confissões, quando se fazem publicamente, têm seus limites. Basta que o remorso pune em silêncio. Basta que na solidão se tenham devorado lágrimas. Basta isto para o muito que ainda sou obrigada a dizer. 5. Ditado de Marieta. Viver sem experimentar movimento no coração, viver com a alma constantemente aspirando pela eternidade, não é viver. A história de uma existência acaba onde o centro que a rege, o coração, fica sem movimento. Quando murcha o formoso ramo da esperança, que brota em coração que desperta, quando se fanam as pétalas da flor sem ter esta dado fruto, esse coração e essa vida sem ramo de esperança nem flor de ilusões, não vivem, vegetam. São seres que testemunham a sua própria morte, que vivem depois de mortos. Eu tive uma existência e um coração assim, vivos depois de haverem presenciado a sua morte, mortos e presenciando a sua vida. Viver, e ver a noite no dia, viver, e não pressentir o dia durante a noite, ver tudo com vaga indiferença, e em nada encontrar uma emoção, não chorar, não sentir, não encontrar outro sítio onde se descanse a vista, a não ser algum ponto predileto do céu, no qual parece que alguma coisa nos espera, e se impacienta, não é existir, é ter morrido. Se há alguma coisa que se pareça com ser e não ser ao mesmo tempo é sem dúvida esse modo de viver. É difícil descrevê-lo, porque onde não há calor, nem movimento, nem sensações que exprimir, qualquer linguagem se agita demasiado, qualquer expressão é viva. Vou continuar. Mas só irei agora até o momento em que meu coração deixou de existir. A palavra, se tem de ser fiel, deve expirar nos lábios, quando os sentimentos morrem. O último período da minha existência sem o coração era demais, e o que é demais afasta-se. Hermínia disse-me um dia que o sabia, com certeza, que Rafael estava em Granada, cidade de Espanha, e residência de sua família, que o soubera por um capitão do exército espanhol, que o conheceu muito, e se ofereceu para fazer que lhe chegassem notícias minhas, fornecendo-lhe informações seguras sobre o seu paradeiro. Essa solicitude, e as promessas de Hermínia reanimaram-me, faltando-me só para me considerar completamente feliz, a certeza de que Rafael me esperava, como eu esperava. Passou-se muito tempo, e as investigações de Hermínia pouco adiantaram. Só chegou a saber, à força de importunações, que Rafael havia desaparecido de Granada, sem se saber para onde fora. Apesar do incompleto dessas notícias, já não deixava de acariciar a ideia de que talvez, na hora em que menos o esperasse, a sua presença viria como Lara dita, com o que eu sonhava. Tudo em vão, as satisfações que só podem ser alimentadas por sonhos, porque o mundo é demasiado árido para sustentar. 6. Afinal, um dia chegou a notícia de Rafael haver morrido. Nos distúrbios da Catalunha um ferro inimigo rasgou-lhe o peito. Recebi sua despedida e o seu último suspiro, enviado do seu leito de dor. Suplicou-me que vivesse, para que meu coração lhe servisse de sepultura, até que no céu pudéssemos cumprir a promessa que havíamos feito diante de Deus. Vivi, sim, porque, havendo-me Rafael pedido que vivesse, a minha própria existência era sagrada para mim. Vivi. Mas como? Sem movimento, sem luz, sem amor, como se pode conceber que se viva, sem alma? Vivi, até onde não pude mais, até que não tive mais remédio senão morrer. 7.
Exigências de família me obrigaram a casar pouco tempo depois de ter sabido da morte de Rafael. Corri o risco de ficar completamente só no mundo, e pensaram em escolher-me um marido. A fortuna de meu pai tinha se reduzido muito. Não era possível que uma jovem ficasse sem recursos, abandonada no mundo. Um engenheiro naval, que gozava da fama de construir as mais ligeiras e esbeltas embarcações que cruzavam o Golfo de Nápoles, ofereceu-me o seu coração, e eu não lhe pude oferecer senão a minha mão, quando assediada pelos conselhos de todos me decidi unir a dele à minha sorte. Fui ao altar, imóvel e triste qual uma ruína, o coração seco, sem alma. O meu prometido casou-se com uma estátua. Ele sabia-o, porém, quanto me pesou, depois, não haver resistido ao juramento de deveres que me era impossível cumprir. Minha mãe morreu logo e a desgraça continuou, cevando-se em mim, até que me tornei insensível aos meus golpes. Tudo perdi. Esposo e filhos, em pouco tempo. Era o meu destino viver, ainda jovem, completamente só na terra. Pouco sobrevivi ao último de meus pobres anjinhos. Ah, o céu nos arrebatou, talvez, para que fossem viver num outro seio mais fecundo de amor e de vida. Que gélido era o meu. Deixei o mundo, onde tanto sofri, sem pesar, e, se ainda o amo, é porque nele minha alma entreviu felicidade, que abre a virtude e as portas do porvir. Fim da primeira parte. Segunda parte. Páginas de Além-Túmulo. Introdução. 1. Nem a existência, nem o trabalho, nem a dor findam onde o sepulcro começa. Se o agitado sono da vida não é o repouso, também o não é o profundo sono da morte. Se viver é movimento, morrer é começar um outro movimento, é terminar uma tarefa imposta, da existência, para empreender outra, consequência da anterior, é o termo de uma jornada, que conduz a um progresso. Morrer é desviar a visão do nervo óptico que transmite a imagem, é romper o pensamento através do crânio que o encerra, é eliminar a vontade do músculo que lhe obedece, é despojar a memória das densas brumas da matéria, é dar amplitude à matéria, sujeita a ondulações limitadas, é, finalmente, emancipar-se a alma da escravidão de uma organização por natureza perecível. A matéria, sem força impulsiva que a mova, que a renove e sustente, cai, para continuar a sua elaboração em transformações naturais. E a alma, esse poder eterno que se agita independente do tempo e do espaço, voa a confundir-se com perfeições mais altas, com conhecimentos mais vastos e maiores virtudes. Para haver o nada na cessação de uma vida, seria preciso haver o vácuo, onde tudo está cheio. Ao contrário, a alma é fonte de eterna vida, e multiplica a potência criadora que recebe. Esse espírito que parece desfeito com a última pulsação da artéria e a última agitação do coração, que parece aniquilado pelo esforço da agonia, deve desenvolver, depois, faculdades e aptidões tantas, infinitas e várias, como várias e infinitas são as combinações do elemento físico, sobre o qual vive e trabalha. 2. Tende a demonstrá-lo este livro, escrito principalmente para vós, que, sem prescindir do presente, tudo esperais do porvir, no além-túmulo. Espíritos daqueles seres cujo vestígio se apagou do mundo, e cuja memória se evaporou com a última lágrima que se verteu por eles, espíritos daqueles seres confundidos e amontoados na massa comum das gerações passadas, cujas cinzas o vento removeu e a tempestade espalhou. Somos nós que queremos contribuir para alagar em vossa inteligência a ideia nova, que vos foi transmitida em momentos de meditação e silêncio. Queremos contribuir para que seja menos denso o véu que se estende entre os vossos olhos e a luz. Queremos ser das primeiras aves mensageiras do mundo que descobris. Queremos fazer parte do vosso cortejo ao empreenderdes a conquista do céu. Queremos que, do mar das revoluções por onde receosos navegais, possais entrever a costa que se avizinha, a borda de um paraíso que esconde, nas entranhas do seu solo, o cobiçado veio de todas as filosofias,
o ouro puro da verdade. Que não degenere em desalento o cansaço da dúvida na jornada que empreendeis, porque já soou outra hora de renascimento, porque ides entrar moralmente na sociedade do universo, porque tendes de assinalar o caminho que conduz o homem às moradas que o esperam, onde, ao integrar-se, irá encontrando seu problema de sempre, e vendo realizados os seus mais belos ideais, porque o céu se entreabre para falar convosco, deixando de ser, desde já, o confidente mudo de vossas esperanças, porque ides encontrar harmonias mais brilhantes e acordes mais sonoros para a harpa de vossos músicos, novos encantos e outras façanhas que o gênio de vossos pintores possam reproduzir, outros heróis, e sentimentos novos para o canto de vossos poetas. Que o cansaço da dúvida não detenha vossos passos, porque ides sentir o infinito, tocá-lo, medi-lo, como só se pode medir o infinito, apreciando as suas belezas. E seria triste, bem triste, que, quando o raio de outros sóis ferir a vossa pupila, a voz dos anjos vos despertar, e o Espírito da Verdade se aproximar, seria triste que desviasseis os olhos e continuasseis a dormir. 3. Quando o feudalismo morria, refugiado no torreão mais sombrio dos seus castelos arruinados, o gênio do norte forjava os caracteres de ferro, com os quais se pode falar a um tempo com a humanidade inteira. Assim, vós, quando a intolerância, esse feudalismo da consciência, apenas se atreve a transpor o pórtico dos tempos, traçai sobre o papel com um movimento rápido, convulsivo, elétrico, os primeiros caracteres com que a imensidade vos pode transmitir o seu pensamento. Enquanto o dogma se ria do visionário, que previu regiões novas, além do deserto d'água que as separava do mundo antigo, a visão daquele sonhador ergueu-se do seio dos mares, adornada dos mais sedutores atavios da natureza, e envolta em maiores riquezas que as até então sonhadas pelo mais avaro desejo. Do mesmo modo, enquanto os restos carcomidos do passado zombam de vós, visionários de hoje, a eternidade fala, faz suas promessas, e apresenta-se-vos em um mundo formado de pó de sóis, no qual se agita e vive o espírito de vossos antepassados. 4. Há uma força moral, justa, que em toda parte mede com equidade o merecimento. Cada espírito há de ganhar seu reino e fabricar seu trono, se quiser entrar no paraíso. Nas moradas do Pai não se entra de surpresa. Tudo ali há de ser legitimamente adquirido. Cada ser há de ser coroado por suas obras, ou há de cegá-lo o pó do que destruiu. O Éden nunca se fecha. Ninguém, para conquistá-lo, está privado de força necessária. Não há espírito a quem não ajudem a vontade e a razão. Sempre a fadiga do trabalho há de preceder a embriaguez do triunfo. Se assim não for, o grito da dor pode converter-se em remorso. Há nos céus, campo para um eterno desejo do bem, e fonte para uma sede insaciável de saber. O espírito vai encontrando na bóbada estrelada de cada mundo uma coroa. A cada uma que conquista, encurta a distância que o separa de Deus. O íris da paz, arco triunfal da esperança, bandeira de luz com que a natureza sela seu pacto com a sabedoria, estende vivas cores, e o seu brilhante anel encontra, assim, caminhos que conduzem à maior ciência, e expansões que levam às mais altas virtudes. 5. Mas além do sepulcro a alma vive, trabalha e chora, descansa e goza. Vejamos nas páginas seguintes a vida de duas almas. Livro 1. Ditado de Marieta. Capítulo 1. O primeiro dia de um morto. 1. Sentia-me morrer. Estava doente, muito doente. A dor que algum tempo antes se fixara no meu coração, agravando meu sofrimento, precipitava-lhe as pulsações. A febre abrasava minha cabeça, o frio regelava meus pés. Morrer. Esse refúgio dos fatigados do cansaço da vida, essa esperança única das almas, que, acrisoladas num sentimento puro, não encontram na terra quietação para o seu sonho,
manancial para sua sede, nem amor para o seu amor. Morrer. Essa ideia que tanto intimida os próprios seres que têm de morrer, foi acariciada pelos meus desejos, e com os afagos tristes de infinita mágoa. Sentia-me morrer, mas sem receio, porque um coração hirto e deserdado de todos os afetos não tem horror ao vácuo, é, por si mesmo, abismo profundo onde cabe o abismo da morte. Tocava o termo da vida sem ter começado a viver, sem ter a quem deixar uma dessas recordações, que são a presença viva de um ser afastado e querido, através do sepulcro do qual me aproximava, ainda jovem, enlanguecendo no leito solitário, junto ao berço vazio dos filhos arrebatados aos meus carinhos pela morte, na mais tenra idade. Só. Inteiramente só, ia morrer a filha, a esposa, a mãe, a mulher tão amada um dia. Sem pais, sem marido, sem filhos e sem o seu bem-amado. Oh, Deus meu! Se não tivesseis vigorizado a natureza da dor com a virtude da resignação, essa força dos débeis que ampara os desgraçados, nem o esquecimento eterno seria bastante para expelir de uma existência as nuvens negras de uma desgraça imensa. 2. No ano de 1661, ocupava eu o compartimento mais esconso de uma pequena casa situada em uma estreita e tortuosa rua que desembocava na de Toledo, da cidade de Nápoles. E como a soledade contribui, de certo modo, para dar vida mental aos seres amados, que se foram, vivi inteiramente só, crendo-me assim mais próxima deles. Unicamente Hermínia, a carinhosa amiga, a irmã da juventude, costumava visitar-me quase todos os dias, e uma pobre mulher do povo, moradora no mesmo prédio, e mãe de um gracioso menino a quem eu mesmo havia ensinado a pronunciar as primeiras orações a Jesus e a Nossa Senhora, cuidava de mim e do meu pequeno lar, nos poucos momentos em que eu dela necessitava. Na primavera desse ano, uma noite, devorada pela febre, que em mim produzia constantemente a enfermidade que me matava, dificilmente conseguia arrastar-me até ao leito. Podia adormecer, mas, ao despertar com os primeiros alvores do novo dia, meu cérebro adquiria uma lucidez que eu jamais conhecera, e contudo, a debilidade era tão grande, que não podia estender a mão e alcançar a água, com que umedecesse os lábios, que sentia secos e ardentes. Naquele momento, pela primeira vez, tive medo de estar só. Padecia muito, e mais que nunca, a dor me atormentava. Nenhuma palavra, nem o menor gemido exalou meu peito angustiado. Estava tão acostumada a sofrer sem me queixar. Como único consolo, busquei fixar a cruz de abano que pendia à cabeceira da cama, e uma lágrima silenciosa, devorada pelo fogo das pálpebras, uma dessas lágrimas capazes de remir uma eternidade de remorsos e de faltas, assomou-me aos olhos, arrancada pelo sofrimento, do mais íntimo da alma. Aquela lágrima, mais que queixume, foi uma oração elevada em nome de todos os infortunados. 3. Esse grande sentimento invadiu todo o meu ser. Pungia-me a cabeça o latejo precursor da perda dos sentidos. Minha vista velou-se, mas percebia clara e distintamente, como se existisse, adiante e em volta de mim, um espaço sem limites, um imenso vácuo, vermelho com o reflexo dessas nuvens cor de fogo, que do horizonte arrojam dentro da noite os últimos raios que lhe empresta o dia. Naquele pélago de indecisa luz, via também manchas ou sombras de forma incerta, e uma multidão de pontos luminosos, focos de infindos círculos concêntricos, que se dilatavam buscando as bordas daquele abismo, com a mesma lentidão que as ondulações violentas de um lago se vão perder nas margens. Assim como, ao contemplar o céu de uma noite serena, os olhos buscam alguma estrela que com os eflúvios do seu cintilar estabeleça com a alma uma corrente de simpatia e atração desconhecidas, eu, naquele momento, sentia voluntariamente atraída minha atenção para um dos centros daquelas ondas imensas. Pude, depois, observar que aquele ponto se condensava, e ia imperceptivelmente adquirindo corpo, e por fim,
uma forma humana. Um grito da alma, que senti ressoar em toda aquela imensidade, escapou-se-me da garganta seca. A sombra de Rafael era a que mais acentuava os seus contornos. Sua atitude e feições se reproduziram, ali, com tal fidelidade, que excluíam qualquer dúvida. Era ele mesmo, com um pronunciado movimento de vida, seus lábios sorriam, o brilho de seus olhos me envolveu, seus braços se estenderam para mim, como se me quisessem atrair, ou buscassem abençoar-me. 4. Logo a memória, saindo da confusão do ouvido, e convertendo em presente o passado, fez que a vista atônita não perdesse um só ato, uma só minudência, por insignificante que fosse, da minha existência, que deslizava em vasto quadro atrás daquela sombra querida. Ali, encontrei-me criança, e, depois, mulher, ali presenciei a infância alegre do lar, a triste juventude e a velhice prematura do meu coração. Entre mil cenas, vi passar primeiro a clara silhueta de um ser que logo conheci, seguido de perto por um outro, venerável, os quais, rodeados dos cuidados e mimos da minha meninice, me trouxeram à memória, com a sua presença, todos os seus desvelos e privações por que passaram por minha causa. Eram meus pais, e, seres ou sombras, realidade ou sonho, tiveram para a filha, depois da morte, um sorriso doce e um terno olhar. Vi seus rostos estremecerem de prazer, e inundarem-se de alegria, vi que ainda no reino das almas, e no mesmo lugar onde se amontoam os restos dos que deixam a vida, mais que os ciprestes e as flores balouçados ao vento, se comovem as cinzas dos que foram pais, se vão interromper-lhes o silêncio sagrado das tumbas os passos vacilantes ou a prece de gratidão dos que foram seus filhos. Vi, depois, o rosto de outro ser, de porte modesto e maneira simples, que me inspirou gratidão e respeito. Era meu marido, arrebatado à vida no pleno viço dos anos. Seguiam-no nossos filhos, cujas vistas inocentes traziam, em reverberos, para minha alma um mundo de felicidade, e também um mundo de dores. Num só momento, experimentei ternura e desgosto. No instante supremo em que os tornara a ver, senti o calor da vida e o frio da morte. Realmente, eu havia-lhes dado o ser e todo o meu sangue. Ah, mas que importa? Se os havia perdido. Não, não há amor como o amor de mãe, como não há dor que se compare à sua. Não há rajada de indiferença nem de ouvido que anuvie no céu de sua ternura, não há gozo que amorteça o tormento do seu coração. Assim comovida, segui revendo, em tudo quanto havia conhecido e amado, os sítios, os dias, todas as amarguras e pequenas alegrias, que haviam esmaltado minha curta e modesta existência. Nenhuma só emoção, nenhuma esperança ou temor, de mais de 30 anos de existência, deixaram de se reproduzir naquele momento. Assim em mim, como fora de mim, assim ante meus olhos, como no santuário da consciência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 5. Naquele imenso sepulcro sem limites e sem tempo, não havia outro rumor a não ser o do meu corpo enfermo, outra sombra a não ser a das minhas recordações. Assim como o fraco reflexo se perde no raio vivo, todas aquelas figuras submergiram seu movimento e colorido no ambiente vermelho daquela atmosfera de fogo. Consumadas as coisas, desapareceu o quadro que as reproduzira, meu corpo, como se fosse o único que pudesse gravitar em toda aquela fantástica criação, começou a cair naquele abismo de luz. E a imaginação, única faculdade animada da inteligência em que se dilatava o espírito, acreditou que não haveria ponto de repouso naquele espaço, nem hora final naquele tempo. O ilimitado e a eternidade pesavam no meu crânio com acumulada gravidade, e por longos instantes sofria cruel suspeita de que o Averno se abria para mim, mas a vertigem daquela queda embotou-me as sensações, e apoderou-se da minha mente um verdadeiro delírio a que poderei chamar sonho da morte. 6. Não sei por quanto tempo permaneci nesse estado, confundida no não ser, submersa no nada.
Só sei que cheguei a reconhecer-me, que me senti em mim mesma, que despertei em meu próprio leito, com os olhos inundados de luz. 7. Indubitavelmente, havia sonhado. Acaso o sonho, lenitivo dos males, por mais penoso que houvesse sido, tinha reparado minhas forças esgotadas e a saúde quebrantada, porque me sentia tão bem. A febre desaparecera, e eu, longe de me sentir prostrada pela debilidade, tinha impulsos de grande movimento. A gravidade do meu mal durante aquela noite de angústia tinha produzido um delírio, e mais nada. É certo que acabava de passar momentos em que acreditara que a morte me envolverá em seus mistérios, mas, não, debilidade e febre, eis tudo. Por quê? Na tarde anterior não me havia eu dedicado às minhas ocupações ordinárias. É certo que estava enferma, mas o mal era dos que minam lentamente a existência. Devia morrer ainda nova, mas, talvez não tão depressa. O alívio que experimentava, então, confirmava as minhas reflexões. Nem sequer sentia a dor, que, mais ou menos, me molestava sempre. Levantei-me, vesti-me, aproximei-me da janela, e conservei-me longo tempo contemplando o puríssimo céu, que alegra sempre a cidade de Nápoles. Vi-eu, achava-o mais formoso que nunca, como mais formosa que nunca entrevê a pátria distante, em sonhos, o desterrado. Voltei-me, e, sem um objeto fixo, meus passos se dirigiram até ao centro do aposento. 8. Retrocedi, porém, aterrada, até me apoiar na janela, que havia pouco tinha abandonado. Retrocedi com o espanto nos olhos, o medo no coração e o frio na alma. Acabava de me ver estendida na própria cama. Sim. Acabava de ver meu rosto pálido, imóvel, olhos e boca entreabertos, como se exprimissem uma última vista e um último suspiro. Acabava de ver a minha cabeleira loura rodeando aquela cabeça abandonada, como a doente em que deixa de viver o pensamento. Acabava de ver uma das mãos oprimindo o próprio peito, como procurando conter os últimos latejos da minha dor, e a outra estendida em rigidez, como se quisesse aderir eternamente ao último objeto que tivesse de tocar. Acabava de ver a própria roupa que vestia naquele momento, dobrada em abandono, no mesmo lugar em que a deixara na noite anterior. Apertei a cabeça com as mãos, e um suor frio me ensopava os cabelos. Levei-as, depois, ao peito, e senti o calor e as pulsações precipitadas do coração. Eu estava ali, e também estava lá. Sentia-me e tocava-me, ao mesmo tempo que me via fora de mim. Que era aquilo? Continuava o delírio. Durava ainda o sonho? Não. De nada se tem mais consciência do que de estar acordado. 9. Fiquei algum tempo na atitude em que o terror me surpreendera, petrificada, imóvel, com a vista fixa naquele outro eu, naquela reprodução de mim mesma, incerta sobre ser uma visão o que eu via, ou se a visão era eu. Tirou-me dessa imobilidade o ruído de uns passos, que faziam ranger os degraus da escada estreita, que conduzia ao meu aposento. Ouvi, depois, chamarem-se suavemente à porta, sempre fechada por dentro, para que eu dormisse tranquila. Havia de ser Hermínia, a minha querida amiga, que vinha fazer-me a sua visita cotidiana. Dirigi-me à porta, mas observei com estranheza que a fechadura não cedia aos esforços da minha mão. Ela tornou a chamar, respondi 1, 2, 3 vezes, ela, porém, não me ouvia, pois continuava chamando cada vez mais impaciente. Chamou pela última vez, respondi, e nada. Depois, ouvi, e estranhamente, vi, através da porta que ela descia a escada. Gritei, bati, bradei, ela porém continuava a descer. Tentei de novo abrir a porta, nada pude conseguir. Daí a pouco, senti na escada passos ainda mais precipitados. 3 vezes pronunciaram o meu nome,
vozes bem conhecidas, a de Hermínia, a da mulher que me tratava, e a do seu filho. E por mais que respondesse, grandes e repetidas pancadas soavam por toda a casa. Eram inúteis os esforços desesperados de uns e outros, inúteis nossas vozes, porque nem eles me ouviam, nem eu conseguia fazer-me ouvir. Chegou-me aos ouvidos claramente que comentavam a causa do meu silêncio ou da minha estranha ausência, se cautelosamente eu houvesse abandonado o meu retiro. Começaram a temer e a sentir-se aguilhoados por um receio estranho, e uma suspeita cruel, e depois de esgotarem todos os meios para se fazerem ouvir por quem estivesse imerso no mais profundo sono, sem obterem resultado, abandonaram-me pela segunda vez. 10. Que triste situação, a minha. Só, encerrada com aquele fantasma, morto ou adormecido, sem que alguém ouvisse minhas vozes nem me pudesse socorrer. E que fazer? Só me restava a única solução de todas as desgraças. Esperar. Eu sabia que Hermínia voltaria. Ela não deixaria as coisas em tal estado. Esperei, pois, ainda meia hora, longa e angustiosa, quais os momentos que precedem um acontecimento grave, que há de decidir da nossa sorte. 11. Novos passos se fizeram ouvir. A voz de Hermínia, abafada em soluços, pronunciou meu nome. Atirei-me para a porta e, aplicando quanto pude os lábios à fechadura, disse com acento desfalecido pela emoção: Hermínia. Não me ouves? Estou aqui. Arrombo? Perguntou uma voz varonil, que eu não conhecia. Sim, respondeu Hermínia, resoluta. Forte martelada, que soou quase junto à minha cabeça, fez-me recuar apressadamente. Poucos momentos depois, a porta abriu-se com estrépito, de par em par. Um homem apareceu no limiar da porta, empunhando as ferramentas, e Hermínia, o pequeno e sua mãe entraram no quarto. Não deram mostras de perceberem minha presença, por mais que eu me colocasse à sua frente, e, com visível inquietação, dirigiram-se para o leito. 12. Presenciei, então, uma cena desesperadora. Marieta, bradava Hermínia, sacudindo com força aquele corpo. Fala. Responde-me. E o menino, profundamente comovido, também me chamava. É inútil. Disse a pobre mãe, chorando. Oh, meu Deus! Morreu como viveu. Só, inteiramente só, com a sua dor. O desespero de Hermínia não tinha limites. Ergueu os braços ao céu, dizendo: Deus de bondade! Oh, minha infeliz! Desventurada Marieta! E, ferida pela dor, caiu sobre meu cadáver. 13. Tudo compreendi. Faltava-me uma só coisa para o compreender melhor. Quis socorrer Hermínia, acariciar o menino, consolar sua mãe, mas nada. Não me viam, nem ouviam minhas sentidas palavras. Então, compreendi que acabava de morrer. Mas como? Era aquilo a morte? É morrer, ver, ouvir e tocar, como quando se vive. Sim. Eu não era mais, então, que a sombra modelada ainda pelos contornos de uma forma, o sopro de um pensamento e a ação de uma vontade, sem objetos sobre os quais pudesse produzir os efeitos de suas sensações. Já não era mais que uma alma sustentada pelas ilusões da vida orgânica. E parece que ainda se arrasta à cadeia, depois de obtida a liberdade. 14. Empregados todos os meios para me fazer entender, sem conseguir sequer despertar naquelas pobres e desditosas criaturas a ideia de que as estava vendo e ouvindo, uma força desconhecida me obrigou a abandonar aquela casa, onde a dor deixara naquele leito meus despojos inanimados, abandonados à morte. Que restava a fazer ali? Nada. Precisava de espaço.
O infinito já exercia sua influência e me atraía com irresistível fascinação. O teto do meu lar, único refúgio dos meus dias de parcos prazeres, era já acanhado para a expansão a que minha alma aspirava, e a palavra dos homens, seus lamentos e queixas produziam um eco que me era desagradável. Saí dali, com o atordoamento do prisioneiro, a quem inesperadamente se abriram as portas do cárcere. 15. Andei longo tempo por um dédalo de ruas estreitas, espantada qual o criminoso que vai fugindo à perseguição da voz que o acusa, até que um cansaço desconhecido, que não produzia fadiga, me obrigou a deter os passos. Sentei-me numa grande pedra, junto do muro enegrecido de um imenso edifício. Era o convento dos frades de São Francisco. Diante de mim, estendia-se a praça do mercado da risonha cidade de Nápoles, na qual alguns grupos de mulheres do povo, com seus vistosos trajes, crianças e marinheiros, pescadores e lazaroni, andavam mesclados nos montes de verdura e nas barracas de madeira. Procurei meditar um momento. Queria assentar ideias para compreender mais exatamente o que em mim se passava, mas não foi possível. Minha imaginação, qual chama brilhante de uma força, impelida não sei por que sopro misterioso, tinha momentos de grande lucidez, e outros, sucessivos, de adormecimento. Às vezes, dirigia um olhar indagador aos poucos transeuntes que por mim passavam, entre os quais um só, casualmente, fixou em mim seus olhos com tanta indiferença, como se os fixasse no vácuo. Eu continuava a ser visível somente para mim, diáfana como o ar puro, que ajuda o raio visual a reconhecer a imagem do objeto mais longínquo, transparente como o cristal, a quem a luz não empana nem divide. 16. Qual ia ser meu destino naquela situação? Continuará a peregrinação da existência, seremos o patrimônio da dor, será tão incerta a sorte depois da morte, como durante a vida. Não se abrirão os céus para as almas virtuosas. Não haverá lugares de repouso para as almas fatigadas. Nunca chegará o tempo de se verificarem os temores do remorso. Todas estas perguntas eu as fazia a mim mesma, e o desconsolo do silêncio, e o abandono da soledade, respondia-me com as lágrimas dos meus olhos e o medo do meu coração. Em vão buscaria amparo e auxílio noutros seres. Ninguém se apercebia de mim, ninguém poderia libertar-me daquele penoso estado, nem desvanecer as dúvidas que me atormentavam. Mas, não haveria muitos outros nas mesmas circunstâncias. E entre esses, não haveria uma alma amiga, que se interessasse por mim. 17. Uma ideia iluminou a noite da minha incerteza. Ideia fagueira, terna, apaixonada, que comoveu todo o meu ser. Talvez Rafael. Oh, se o pudesse encontrar. Deus meu! Se o pudesse ver. Deixei aquela pedra, agitada por febril impaciência e impelida por um ardente desejo. Um raio de esperança, no reino das sombras, é mais brilhante e vivifica mais que a luz dos sóis. 18. Já tinha um objetivo, um fim, alguma coisa ao que sorrir, a que temer e esperar. A atividade de uma nova vida havia seguido a inércia da morte. O sentimento que minha alma conservara puro, de novo estendeu suas asas por tanto tempo contraídas pela tenacidade da desgraça, e pedia, agora, dirigir um vôo para o bem-amado que atraía. Corri por 100 ruas diversas, percorri-as de novo, fiz perguntas ao céu e esquadrinhei a terra. Em um tão pequeno recanto do mundo, eu queria encontrar o princípio de uma senda que me conduzisse à glória. Afinal, o desalento arrancou lastimosos suspiros do íntimo de minha alma, quando o sol cercava o posílipo de uma auréola de ouro, por sepultar seu disco no mar, descia eu diretamente do bairro do Loreto para os lados da praia que se chama Margelina. Já o dia declinava, e com ele as minhas esperanças. Capítulo 2. A voz do céu. 1. Sem precisar que lhe digam, aquele que já amou,
sabe quanto falam o pensamento os lugares em que amou. Nas sinuosidades e acidentes de qualquer sítio, a alma vai deixando como que lascas de si mesma, que talvez mais tarde torne a recolher, e comovida pela arrebatadora eloquência com que os objetos mais inertes insistem 1000 vezes na mesma ideia, lê no seu silêncio o seu passado, e encontra intactas as suas recordações. Que harmoniosos são esses rumores que vêm de novo despertar o coração. Que atrativo tem a repetição das mesmas horas, a reprodução dos mesmos cantos, de um tempo em que esperar e crer constituíam a única vida possível. Atrás desse ideal, vieram até ali, porque perto dali, quase na mesma praia, a alma de Rafael e a minha haviam estabelecido aquela corrente secreta, e aqueles colóquios mudos, que criaram um paraíso para os dois. Para ali encaminhei meus passos, quando já o crepúsculo dobrava no horizonte as asas de prata e púrpura. 2. Imaginei o mar, aproximei-me o mais possível da cidade, breve cheguei ao pé da antiga morada paterna. Ainda por cima do muro do pequeno jardim, aparecia a sombria copa daquela oliveira, sob a qual eu tantas vezes permanecera imóvel, largo tempo, enquanto esvoaçavam meus tristes pensamentos. Muitas vezes, também, ali, o suspiro do meu coração se havia confundido ao rumor das folhas movidas pelas brisas do golfo. E ainda dominando seus últimos ramos, erguidos a maior altura, se via a janela daquela estância, ao abrigo da qual, tantas vezes, sonhara outra existência, na qual pudesse utilizar-me da então reprimida força do meu espírito. Mas além, mais próximas do mar, aquelas ruínas, de um passado magnificente, depois templo do meu amor, agora túmulo das minhas recordações, aquelas ruínas donde, envoltos no murmúrio das ondas, Rafael me havia enviado seus pensamentos, ainda ali estavam, protegidas pelo severo e negro aspecto com que os elementos revestem a antiguidade. Para melhor interrogar as silenciosas testemunhas das cenas íntimas do segredo de minha vida, que respondiam às minhas rápidas e medrosas vistas, ocultas na noite que já nos envolvia, busquei um momento de descanso, como eu fizera de outras vezes, sob a abóbada artisticamente levantada pela força do homem entre os escombros desprendidos pelas mutilações do tempo. O voo de alguma ave noturna, desprendendo-se das fendas dos velhos muros, o silêncio e a obscuridade, confundindo seus mistérios, enchia-me de pavor. Aquele abandono, sem achar aonde colhesse um consolo, abriu larga porta ao desespero de minha alma, que, em seu temor e pena, arrancou gemidos e lágrimas abundantes. Chorei como nunca havia chorado. 3. Poucos momentos depois pareceu-me perceber uma voz fraca e doce, suave como os zéfiros, a pronunciar meu nome. Busquei conter a violência dos soluços e clara, e distintamente, me tornaram a chamar. Ergui-me precipitadamente, querendo penetrar com a vista através da obscuridade. Queria sondar a sombra para distinguir o ser que ali me vinha buscar. Não vi, mas o terno acento daquela voz, que vinha do alto, exercendo sobre o meu ânimo uma atração desconhecida, replicou ao ver o movimento natural da minha surpresa. Marieta, senta-te, e ouve o que te vou dizer. Sentei-me e as seguintes palavras me chegaram a tempo de não maldizer da existência. 4. Cara irmã, não chores e não temas. Não procures ver-me, pois não o conseguirás. Sou para ti, ainda, o que tu és para os homens. Morreste para eles, e gozas de melhor saúde. Em pouco tempo verás, tanto quanto eu, que vejo muito mais que tu. Não me entendes? Pois enlaça teu pensamento à eternidade. Compara o bem que colheste com o bem que sonhava tua alma bondosa. Compara-te, também, com o que nem pudeste pressentir, e verás que a vida que abandonaste hoje, não pode ser mais que um passo no caminho de uma existência eterna, antes de chegar a Deus. Não te queixas do estado em que te encontras. É assaz natural, para ti ser muito fatigante, a transfiguração do teu espírito.
A natureza opera sempre com lentidão e harmonia, nada produzindo com precipitação ou violência. A própria dor é a reação do bem-estar a que tende. Não te lembras de que, quando encaravas o sol e olhavas de frente, teus olhos por longo tempo conservavam a imagem do seu disco vermelho, por mais que os privasses de toda a luz? Pois é o mesmo que agora se está dando. A alma retém por largo tempo, também, a presença viva do modo de existência que abandonou, porque é muito recente a impressão de suas forças. Esse modo de ser persegue até que, sem os órgãos que lhe transmitiam as sensações, elas receba de modo diferente no outro mundo, em que sejam distintos os agentes intermediários entre os seres que o habitam. Teu estado, pobre anjo que acabas de dormir na terra, é equivalente ao atordoamento do cérebro que desperta de um profundo sono. Impressionada com o que deixaste de ver e ouvir, ainda sonhas. Mesmo vendo-te, tocando-te e sentindo que respiras, como quando os homens te viam, és tão invisível e impalpável para eles, como o tênue sopro que move a folha ou sacode o floco de espuma. Antes, estavas mais sujeita aos acidentes da vida terrena. O íngreme escarpamento da descida fazia-te demorar o passo. Doravante poderás explorar o abismo e voar com a nuvem, submergir-te na gota d'água e estender-te no oceano, ou sondar uma consciência e remontar um pensamento. Não te deixes, pois, cara irmã, dominar pelo desespero. Ao contrário. Alegra-te, porque o céu é quem me envia a ti, e a minha voz é a voz do céu. É a maior das injustiças duvidar do bem, desesperar da suprema bondade pelas contrariedades da sorte, pois o destino nunca é implacável, mas sempre justo com os desditosos. Que grande será o teu erro, se te entregares à dor, sabendo já que teu espírito vai gozar das delícias da imortalidade. 5. Essas frases pronunciadas com entonação ao mesmo tempo doce e grave, e cuja veracidade eu reconhecia em mim, por uma aspiração íntima da consciência, foram, para o meu ser abatido, torrentes de consolo e de esperança. Senti-me estremecer pela íntima alegria dos bons, fonte de inefáveis gozos que dimanam não sei de que regiões do mundo, mas que cada um de nós tem em si mesmo. Aquele que me falava com tanta doçura, sem dúvida experimentar o mesmo abalo que eu, porque, depois de uma breve pausa, continuou. 6. Estás vendo? Tens já uma prova da verdade do que acabas de ouvir. Um pressentimento secreto que é para o espírito dom de profecia te obriga, sem que o saibas, a aceitar o que te digo. A promessa envolta nas minhas palavras te seria incompreensível, irrealizável, desconhecida, se eu a tivesse comunicado a ti quando vivias na terra. Hoje a compreendes e admites. Parece-te que se possa pensar num bem, impossível de ser realizado. Neste instante, eu estou vendo, começa em tua consciência uma luta tenaz entre a fé religiosa, que herdaste de teus pais, e uma convicção profunda de ser o teu futuro muito diverso do que te prometia a religião de teus maiores. Muito ganharás vencendo essa resistência que o teu credo oferece à razão. Os fulgores sinistros de uma pena eterna, simbolizada em fogo inextinguível, não te intimidaram, sequer um momento, na tua curta existência, mais de criança que de mulher. O sonho dourado da tua alma religiosa, apesar das preocupações do mundo, era unicamente o Éden para todos os seres, sem exceção alguma, no qual Deus era sempre amor e benevolência. Tu mesma, sem o saberes, repelias mentalmente os anacronismos inventados por uma impiedade que fazia crer que o Criador podia amaldiçoar sua própria obra. Teu cândido coração protestava contra o fato do transviado perder até a esperança. Nenhum temor veio alguma vez perturbar a tua esperança, tão fagueira quão generosa. Fizeste muito bem em crer e esperar assim, pois é assim que devem honrar a Deus as almas verdadeiramente grandes e virtuosas. Serás bendita por teres feito justiça ao seu amor. Conhecerás em breve o mundo em que tanto sofreste.
verás a humanidade patentear à tua vista os móveis secretos de suas comoções e de suas dores. Conhecerás a sua história, preverás o seu fim, assistirás ao drama íntimo daquelas almas que, como a tua, passam ilesas, sem que alguém o note, entre as violências de infundada moral, e a barreira mística que as religiões levantam, para que se não veja além. Vou responder a pergunta que, desde o começo, o teu pensamento me está dirigindo. Ouves-me e não me vês, sentes-me e não me tocas, queres saber quem sou, como e onde está este ser que te conhece. Não me é fácil, agora, pode satisfazer teu desejo, e ainda menos fazer-te compreender a minha natureza e a do mundo em que me agito, porque a tua percepção é limitada, e ainda conserva os restos daquela organização, que acredita poder conduzir às últimas extremidades, os mandatos da sua vontade. Meu nome pronunciado diante de ti, seria uma voz desconhecida, que não saberias de onde vinha, como a onda que, sem saber aonde, ouvimos murmurar. Breve me reconhecerás, depois de longa ausência, breve verás quem sou. Eu estava a teu lado, e senti o primeiro grito de dor que lançaste ao mundo. Embalei teu berço, ajudei-te a pronunciar as primeiras palavras, reflexo das tuas ideias, acompanhei-te na soledade, assisti ao silencioso martírio do teu coração, foi, muitas vezes, a brisa que vinha da praia acariciar-te a fronte, e muitas outras vezes, a luz que surgia na noite dos teus pensamentos. Em resumo, eu sou o teu anjo de guarda, invisível e sem nome, que tua mãe te ensinava a evocar para que protegesse o teu sono. Não era em vão que balbuciavas a oração em que me chamavas. Eu acudia e contemplava o teu rosto inocente, como mais tarde contemplei o teu coração cheio de santo amor. Podia magoá-lo a impiedade, nunca a impureza. Não era em vão que buscava na meditação um descanso ao teu trabalho, e que a oração era um hábito para ti em tuas horas de recolhimento, porque não é falso o Deus em que acreditavas, nem falsa moral que te guiava os passos. Que a tua alma se alegre, e seja o seu ato principal uma ação de graças, porque chegou ao fim da sua peregrinação no reino dos homens, e pisa os umbrais da outra morada, onde a verdade brilha mais, e é mais espaçosa a estrada que a ela conduz. Por tua inteireza e virtude, por teres sabido suportar, resignada, os sofrimentos de uma existência, que não foi mais que um martírio, vais entrar em esferas que ainda desconheces. E antes que o teu espírito penetre a plenitude do mundo que te espera, acompanhar-te-ei, porque deves saber que aqui também se correm perigos, há inimigos de que fugir, e abismos a evitar. Na escala dos céus, que conduzem a perfeições maiores, há trevas de erros que anuviam ainda os tempos e espaços a percorrer. Encontrarás anjos bons, mas também entes maus, sem outra ocupação que de atormentar e mentir. Estes te hão de inspirar mais lástima que horror, tu os guiarás à sabedoria e ao bem, visto estares muito mais adiantada do que eles. Espera, pois, Marieta. Rebusca em tua alma os últimos restos de resignação. Apura a última gota de amargura restante no cálice da tua dor. Por mais alguns momentos, conserva tua esperança, porque se aproxima o grande dia de paz e de glória para ti. 7. Estas últimas palavras daquele ser desconhecido foram se extinguindo lentamente, como se a voz, pouco a pouco, se lhe apagasse, e a sua última frase já soou no limite do que meus ouvidos podiam alcançar. Poucos momentos antes o desespero me fizera chorar, depois que esse cântico de consolação me chegou, chorei muito mais, porém minhas lágrimas eram de gratidão. No mesmo lugar onde se havia obscurecido o meu amor na terra, recomeçava o entusiasmo pela vida. A atonia da minha alma desapareceu, e presa de uma comoção estranha, levantei-me, saí das ruínas, e aproximei-me do mar. Capítulo 3. Nápoles, vista por uma alma, e como deve ser vista por um pássaro. 1. A lua crescente acabava de se levantar sobre a cadeia de montanhas que cercam o oriente daquele anfiteatro,
onde a própria natureza alardeia sua força na cratera do Vesúvio, tanto quanto a formosura nas suas vertentes calcinadas. O semicírculo de prata do astro Notívago tingia de suave luz aquela imensa baía, admiração de todos os povos aventureiros do mundo, que confiaram seu poder marítimo à tranquilidade de suas águas. Só permanecia na sombra aquela extensão que também encanta os olhos, e que vai da Torre del Greco a Castellammare. Interrompi o silêncio a animação das últimas barcas, que regressavam de Chia e Prócida, e o canto alegre dos pescadores de Margelina. Eu, sufocada em lágrimas, presa de comoção estranha, encantada pelo que acabava de ouvir, fixava o olhar nas ondas que vinham despedaçar-se a meus pés, apagando com frouxo brilho seu monótono murmúrio.